Prospecção de cliente. Eu adoro essa parte. Vamos lá. Prospecção de cliente a gente faz de forma ativa, principalmente. Tem forma passiva? Tem. É a indicação. Prospecção, o que é? Prospecção é você ir atrás, é você entrar em contato. Então, uma ótima forma de se fazer prospecção de cliente, que é, por exemplo, o que eu faço hoje, eu faço uma lista de nomes e entro em contato com uma quantidade X por dia. Então, por exemplo, eu preciso vender minha dança próximo final de semana. Eu faço uma lista de quem são os clientes que eu posso entrar em contato, boates, baladas, contratantes, e entro em contato com eles, fazendo minha apresentação, tendo meu WhatsApp já bonito, meu Instagram já bonito, e lembrando que venda é relacionamento. Então, a gente está falando de pessoas. Então, lembre-se sempre que tem uma outra pessoa ali do outro lado da tela, certo? Então, quanto mais relacionamento você criar, melhor vai ser. E quando eu digo relacionamento, eu digo de você, por exemplo, não querer se mostrar tão interessado. Não querer se mostrar tão interessante. Se mostrar interessado no que a pessoa faz, primeiramente, e aí depois você mostra como a tua arte pode agregar aquilo que ela tem. Então, um exemplo prático que eu vivo vou dançar esse final de semana num show, e aí eles estão precisando de dançarino. Cara, eu chego, abordo a pessoa, falo, como é que vai ser o show? Vocês fazem assim, assim, assado? O que vocês querem fazer? Vai ser abertura? Não vai ser? Vai precisar de mais dançarino? Não. Primeiro eu entendo, e aí depois eu ofereço o meu produto. Isso aí, Bruno, é importante também, antes da parte da prospecção até. Você precisa entender prioritariamente quem é o seu público-alvo, tá? Você precisa definir muito bem quem é o seu público-alvo, tá? Não adianta pegar o melhor produto, por exemplo. Vou colocar, por exemplo, a Carolzinha ali, que eu vi que já tá ali com a gente. Cara, a Carol trabalhou com a Red Bull, nem sei se trabalha ainda com eles, mas trabalhou com a Red Bull. Ainda trabalha com a Red Bull, beleza. Carol, pra mim, é sinônimo de Red Bull. Eu olho pra Carol, eu vejo uma latinha junto com ela. Por quê? Porque ela construiu essa marca e ela construiu isso juntamente com o pessoal da Red Bull. E eu já fui conhecido como o cara do energético na faculdade. Então, assim, o que você faz, você tem que vincular isso à sua imagem. E depois que você vinculou isso à sua imagem, cara, agora para quem que eu vou oferecer isso? Faria sentido a Carol levar o carro da Red Bull para dentro de um lar de idosos? Não faz sentido. Nenhum, Mas vai matar tudo. O público lá tem dinheiro. Tem, mas o público de lá pode tomar o que ela está oferecendo? Não pode. Então não faz sentido. Então, às vezes, você não está vendendo, você não está convertendo exatamente o que você está oferecendo para o público errado. Óbvio. Normalmente, no dia a dia, você não vai fazer uma coisa tão discrepante quanto levar energético para um público de idosos, tá? Mas são pequenos ajustes, às vezes, que a gente faz, que a gente está vendo que a gente está entregando para um público completamente errado e você está deixando de vender, você está deixando dinheiro na mesa que você está oferecendo para a pessoa errada. Show. Bom, veículo mais forte que temos para prospecção hoje, tá? Redes sociais, basicamente. Eu botei ali o WhatsApp, Instagram, mas se você usar Telegram, Facebook, TikTok, cara, o importante é você estar em contato com as pessoas estarem te vendo, porque quanto mais você mostra para as pessoas, maior a chance de converter, maior a chance de você vender. Só que para você mostrar, você tem que estar fazendo essa prospecção ativa. Muitos de nós ainda não tá num ponto que é referência na área e as pessoas vêm até a gente. Então não rola essa prospecção passiva, que as pessoas já sabem quem é a gente, que vem muita indicação. Então realmente nesse começo é um trabalho muito mais braçal, de falar 1 a 1, 5 por dia, 10 por dia, e ali no manual mesmo, no manual. E lembre-se, o não faz parte do sim. Ou seja, isso daí traz para a gente o que a gente chama de taxa de conversão, na área comercial principalmente. Então, quantas pessoas eu abordo para eu poder conseguir um sim? Ou seja, quantos nãos eu levo para tomar um sim? Então, se eu abordo 10 clientes e eu consigo fechar um contrato, minha taxa de conversão é 10%, certo? Porque eu tinha 10, um sim, tive 9 nãos, 10%. Show? E, inclusive, gente, na conversa, tá? A gente lida muito com isso na parte comercial, tá? Se a gente pegar, por exemplo, a taxa de conversão minha atualmente na empresa, que é a taxa de conversão mais alta que a gente tem dentro da empresa, eu estou em 24% de conversão dentro de uma reunião, por exemplo. Então, 1/4 das pessoas que eu levo para dentro de uma reunião, eu fecho para poder fazer uma venda. Só que, se eu pegar todas as pessoas que eu falei, a minha taxa de conversão cai para 2,5%. Tá? Então, não desesperem quando vocês verem números assim, e 2,5% de uma taxa de amostragem total não é uma conversão ruim, tá?
É Não. bem comum as pessoas terem uma taxa de conversão de pessoas que ela falou para pessoas que ela fechou de 1%, 0,5%, tá? Por isso que as comissões, elas são um pouquinho mais agressivas normalmente para incentivar a pessoa, porque ela tem que falar com muitas pessoas, tá? Você tem que realmente falar com muitas pessoas, vai ter muita gente que vai vir para falar com vocês, porque ela só está curiosa. Ela não faz ideia do que seu produto funciona, de como que é, ela só quer saber como é que é. Eu recebo diariamente mensagens de pessoas se declarando para o nosso agente virtual. Por quê? Porque começou a conversar com ele, se apaixonou por ele e quer casar com ele. Eu recebo mensagem de criança curiosa pedindo para criar imagem de elefante. Eu recebo imagem de um monte de coisa. Então, assim, acontece de vir muita gente que não está nada qualificado para a gente. E o nosso trabalho faz parte exatamente isso, é a gente qualificar isso e a gente testar. Tá? E hoje a gente tem várias ferramentas que auxiliam a gente a fazer toda essa filtragem, de tirar essa galera que realmente não quer nada, para realmente quem vocês têm que falar, quem que vocês precisam falar para poder trazer essa conversão. Tá? Uma coisa que eu gosto de pensar sempre é que, por exemplo, o cliente que não comprou agora, ele não necessariamente não é que ele não vai comprar nada. Às vezes ele só não está agora. Então a parte de relacionamento, de você, por exemplo, às vezes saber quando que é o aniversário da pessoa, quando que se ela tem filho, se ela namora, se ela está envolvida em algum projeto, toda essa parte de você entender, conhecer melhor a pessoa é importante para você depois tentar abordar ela novamente quando você tiver um outro produto, quando você tiver numa outra fase, sabe? Porque a venda ela acontece muito nesse relacionamento. Quanto mais a pessoa troca ideia com você, mais autoridade você vai gerando, mais confiança ela vai tendo, mais ela vai conhecendo o seu trabalho. É muito raro uma pessoa te comprar logo de primeira. Normalmente você precisa de umas 3 ou 4 amostragens ali, dependendo do produto, dependendo da área, para você conseguir fechar uma venda. Então é muito interessante a gente estar sempre ali mandando mensagem, trocando contato, participando de comunidade, estando ativo nas coisas, porque aí as pessoas vão vendo. E quanto mais as pessoas vão vendo, mais autoridade vai gerando, mais curiosidade vai gerando, e a curiosidade vende demais, velho. A hora que a pessoa realmente desperta curiosidade. Oi. Dado interessante, inclusive, nisso, tá, Bruno? A média de pontos de contato, quando a gente está falando com uma pessoa, é de 4 a 6 contatos para fechar uma venda, tá? Então, assim, a taxa de conversão para primeiro contato, na primeira reunião você fechar, ou você entendeu muito bem o que esse cliente quer e o seu produto é exatamente o que ele quer, e ele já vai Isso, você comprar. precisa de tempo de mercado, isso daí não tem como. Tem muita expertise, tá? Eu, por exemplo, fechei uma reunião em 4 meses de empresa, eu fechei uma venda em uma reunião. De resto, é trabalho. É mandar mensagem de novo, é ver o que está acontecendo, entender como está o momento do cliente. Porque muitas vezes o cliente não vai te dar de mão beijada qual que é o problema real dele. Às vezes ele fala que ele não tem dinheiro, e o que você está oferecendo para ele, por exemplo, se for um caso de um produtor de evento, pode ser a diferença entre o evento dele performar bem e não performar bem. Entre as pessoas falarem que o evento foi do caralho porque tinha uma galera no palco dando pirueta para trás vestido de Elvis, ou não ter a galera comprando. Sim, eu uso exemplos reais. Então, assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque, cara, a gente às vezes quer falar com uma pessoa, a pessoa não comprou, isso frustra a gente, que é o que eu mais vejo acontecendo com vendedores iniciantes, tá? Ele fica frustrado porque não quis, principalmente de pessoas que você conhece, que é o não que você mais vai receber, então já calejem com ele. Quem que você acha que vai ter a compra mais fácil, normalmente não é, tá? Então, pensa sempre nisso. A gente tem que ter vários pontos de contato, e isso que o Bruno falou é muito real. A gente tem que mostrar várias vezes o serviço para a pessoa internalizar aquilo e falar, pô, beleza, se eu precisar de alguém para dançar no palco, eu tenho o Bruno. Se eu precisar de alguém para explicar, por exemplo, a parte de ginástica, eu tenho o Bruno. Se eu precisar de alguém de vender energético, eu vou falar com a Carol. Pronto. Eles já são referência nisso para mim. Não é que eles são famosos e fazem isso com maestria na internet, etc. Não. Mas eu vi tantas vezes eles fazendo que isso está enraizado em mim. Então, eu vou procurar eles a qualquer momento que eu precisar de qualquer uma dessas coisas. E para fechar essa parte, verdade seja dita, o mercado não é justo. Às vezes você pode ser o melhor, mas não vai ser o que mais vai trabalhar. Por quê? Porque normalmente o que mais trabalha é o que melhor é relacionado, é o que mais tem contato, é o que é mais, às vezes, tranquilo de se lidar, é aquele cara que é mais flexível, aquele artista que é mais flexível. Então, assim, isso é uma coisa que eu vejo muita reclamação, sabe? Artista chegando assim, eu sou muito bom, mas eu não fecho o job, eu não fecho o job. Falei, mas você está se relacionando? Melhor, né, cara? É quem vende melhor.
Então, e esse é o ponto, sabe? Eu não tô aqui para dizer se isso está certo ou se está errado. Eu tô aqui para dizer que o mercado é assim e a gente tem que se adaptar. Se você quiser vender, é isso que tem que fazer, sabe? Vamos!